Salve, salve, galera! Estamos aqui para mais uma rodada de entrevistas, como sempre, com convidados especiais. E hoje é um dia mais que especial. Talvez um dos convidados até hoje que vocês mais pediram. E olha que é uma pessoa que está muito longe de nós, hein? Mas é uma pessoa muito querida, uma pessoa com conteúdo muito edificante nas redes sociais. E nós vamos bater um papo, vamos fazer um bate-papo muito carinhoso com essa pessoa incrível. Já chamo para cá, para a nossa roda de conversas, Sara Barros. Seja muito bem-vinda, Sara, a esse canal nordestino arretado. Como é que vai você? Tudo bem por aí? Tudo jóia. Obrigada, meu irmão, por essa abertura generosa da sua parte. Agradeço o carinho, Deus seja louvado sempre através das nossas vidas. E é uma alegria estar aqui com vocês, gente. Rapaz, olha, dos questionamentos do pessoal é que você está levando muito arminiano, não leva muito calvinista, não. Eu disse, gente, o pessoal calvinista está ocupado demais. Sempre tem uma agenda muito lotada. Eu acho que é mais difícil achar, né? Assim, existem muito mais cristãos arminianos do que calvinistas, né? Se for colocar, eu acho estatística. Isso é verdade, mas me diga aí, Sara, me conte sua história. De onde você é, como foi que você conheceu o Evangelho, como foi sua infância? Então, sou do Rio de Janeiro, né? Nasci no interior do Rio de Janeiro, numa cidadezinha chamada Barra do Piraí. Sempre fui. Você tá aí? Aconteceu alguma coisa, gente? Caiu? Não, tô aqui, é porque eu botei sua tela só para a galera visualizar mais. Show de bola. Nasci numa família cristã, graças a Deus, mas arminiana e pentecostal, né? Fui criada na igreja metodista wesleyana. Sempre falo que é uma igreja que eu tenho um carinho até hoje, né? Quando eu visito os meus pais, eu vou à igreja, visito os irmãos. Apesar de hoje não ter mais, né, a mesma visão doutrinária e teológica dessa igreja, me casei aos 18 anos com meu esposo Will. Na época, ele também vinha de uma igreja pentecostal, até então ele era da Assembleia. E quando nós nos casamos, nós não tínhamos também, né, veículo. A gente até estava falando aqui antes sobre essa questão de acessibilidade nas igrejas, né? Então, nós ficamos numa igreja batista, mas ele já entrou, começou a fazer faculdade de teologia, e a gente sempre buscando, né, estudar juntos e tudo mais, e a gente costuma sempre contar que nós nos tornamos calvinistas juntos, lendo Hebreus 6 um dia. A gente estava em casa lendo, e para ele, assim, é como se o entendimento tivesse vindo de forma muito mais fácil, sabe? Para ele primeiro. Eu fiquei ele relutante e tal, falei, não, livre-arbítrio, não sei o quê. E aí ele foi me explicando, né? Graças a Deus, e a gente foi tendo um entendimento maior da palavra, não só nessa questão, mas em outras questões também, né? Assim, da nossa fé. E procuramos uma igreja presbiteriana para congregar, fomos muito bem recebidos, graças a Deus, na nossa igreja. Nós estávamos sentindo muita falta de um culto cristocêntrico, um culto centrado na palavra, uma igreja que, de fato, visasse isso, sabe? A pregação do evangelho verdadeira. E eu sempre conto que o nosso primeiro culto lá foi super emocionante, com todos os elementos do culto, sabe? E estamos aí, né? Essa brevemente é a minha história, assim, sempre fui cristã, mas de uns anos para cá, depois que eu me casei, principalmente, graças a Deus, consegui ter um entendimento melhor, assim, em relação à palavra e tudo mais. E você falou aí de alguns impactos que você teve logo no contato com a teologia reformada, e tem alguns pontos que realmente são muito impactantes, né? Que a gente não quer abrir mão e é muito difícil. Como foi para você essa nova liturgia de culto, né? Porque no culto pentecostal geralmente tem mais aquele atrativo, porque tem sempre alguma coisa nova, tem sempre irmão pulando, tem sempre uma coisa que chama atenção. E o pessoal fala que nós, reformados, somos mais sobeterianos, né? Somos gelados, né? Teve uma vez que eu saí do culto, aí o clima tava bem, a temperatura bem baixa. Eu falei pro pessoal da igreja, rapaz, tá frio hoje. Ele, normal, você tá saindo do culto, agora o culto é reformado. Eu disse, rapaz, é isso. Mas como foi esse impacto? Você sentiu esse impacto também ou pra você foi super de boa? Então, como eu disse, a gente veio de igreja pentecostal, né? Mas ambos já se sentiam meio que um peixinho fora d'água, sabe? Tanto eu quanto ele. Então, por exemplo, na questão, né? Batismo com o Espírito Santo e tudo mais. Então, assim, todo mundo era menos a gente. Tinha aquela coisa, tipo, meu Deus, tem alguma coisa de errado com a gente. Não é possível, algum pecado oculto. Demais! Alguma coisa, porque todo mundo é batizado no Espírito Santo, menos a gente e tal. Então, a gente já se sentiu um pouco, assim, deslocado, sabe?
E a gente sempre foi bastante participativo na igreja, nas atividades, em questão de aprender a palavra, mas faltava esse plus aí, né, na nossa vida, né, com o óculos pentecostal. Viu, gente? Respeito todas as doutrinas, todas as igrejas, mas estou contando para vocês aqui o que aconteceu com a gente. Então, quando nós conhecemos ele já tinha ido, né, na infância, a avó dele já levava ele para presbiteriano, então ele já conhecia mais ou menos como era. Eu não, foi a minha primeira vez, depois de casada, já um culto presbiteriano. E eu fiquei, assim, encantada com a reverência, sabe? Com todos os elementos do culto, com o perdão dos pecados ali no início do culto, né? E eu sempre conto também que na igreja que nós fomos, né, pela primeira vez, que foi uma congregação, eles tinham lá um momento do culto que era a promessa da graça, e aí a igreja toda ficava de pé e lia Romanos 8, agora, nossa, e eu, meu Deus, fiquei super emocionada ali, eu sempre amei Romanos 8, eu botava todas as minhas senhas, Romanos 8 e tal, e quando eu vi ali a igreja em uníssono, lendo Romanos 8, e o tema da mensagem foi por causa do evangelho, e os louvores, sabe, glorificando a Deus, eu saí muito impactada, então eu não senti muita falta, assim, dessa questão de movimentação no culto, não senti muita falta em relação a isso, não. Você estava mais focada mesmo no que você iria receber de novo e tudo, né? Você falou aí do livro de Romanos, o reformado que não amar Romanos está com defeito de fabricação, porque é um livro que basicamente você vem lendo a Bíblia de Gênesis, está na sequência, e você fica, caramba, tem algumas coisas, aquele conflito entre soberania de Deus e responsabilidade humana. Aí chega em Romanos e você diz, caramba, era assim, deveria ter começado por Romanos, que eu já ia começar de Gênesis até agora entendendo tudo. Ô, Sara, mas como foi sua iniciativa aí para ser influenciadora? Aproveitando esse gancho, eu percebo que tem um leque muito grande de influenciadoras mulheres. Tem aí a menina do Feito Lipas, tem a Ana Paula, a Sherlock Holmes, né? Holmes, como ela se chama. Por que você acha que tem mais mulheres e como que você começou nessa jornada? Então, eu sempre amei, assim, essa facilidade que a internet traz para a gente, né? Eu sempre tive entendimento de todos os recursos que a gente puder utilizar para a pregação do evangelho, para edificar vidas, é bom que a gente use, né? Na época dos apóstolos, eles tinham os escritos, né? Então, eles escreviam, mas isso aqui não é heresia não, hein, gente? Pensamento meu. Se Paulo fosse vivo hoje, nos dias de hoje, com certeza ele teria uma conta no Instagram. Sem dúvida. Para falar do evangelho, usaria todos os recursos que ele pudesse usar. Então, creio que a gente precisa, assim, estar em todos esses lugares, no máximo que a gente puder, pregando de fato. A gente vê, eu recebo muitas mensagens de várias pessoas que, inclusive, conheceram a fé reformada, escutando, né, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, e se não tivesse a tecnologia, né, as redes sociais, essas pessoas não ouviriam esses homens tão abençoadores. E eu sempre gostei disso, só que eu tinha um plano meu, assim, sabe, em relação à vida profissional, e eu falava, não, eu vou passar num concurso e eu vou me estabilizar financeiramente, depois que eu estiver estabilizada, eu vou realizar ali meus sonhos com a internet, de voltar a gravar conteúdo e tudo mais, e eu passei um período da minha vida ali, eu desativei todas as redes sociais, não usava mais nada, e ficava ali só estudando, focadíssima, até que, não sei quantos conhecem aquele livro, né, O Deus que Destrói Sonhos. Na capa do livro o sorvete. Do Rodrigo Bibo, se eu não me engano. Isso, um arminiano de respeito, eu costumo falar. Sim. Ele é uma bênção. E aí, o livro é maravilhoso. E aí, como na capa daquele livro, Deus derrubou meu sorvete no chão. E eu tive o entendimento de que eu não deveria fazer os meus próprios planos, mas que eu deveria seguir a vontade de Deus de fato. E mesmo ali agarrada, querendo muito aquilo que eu mesma queria, eu decidi voltar. E aí reativei minhas redes sociais e falei, não, vou fazer isso porque eu entendo que seja da vontade de Deus, não vou ficar apegada ali aos meus planos, às minhas coisas, porque tudo acontece de acordo com a vontade de Deus. E aí voltei a gravar os conteúdos, 4 meses depois eu consegui uma porta de emprego com a internet, fui contratada por uma agência e trabalhei com o meu primeiro contrato num aplicativo, não sei se pode falar o nome aqui. Pode no sim. Quai. No Quai, consegui meu primeiro contrato por lá.
e comecei a receber, e nossa, na época, assim, era uma coisa que eu faria de graça, eu faço de graça, né, gravar esses conteúdos, mas Deus me abençoou dessa forma naquela época, eu creio que até me mostrando, tá vendo? Olha só, o tempo que você perdeu lá fora, fazendo o que não era, né, para ter feito, com 4 meses que eu tinha voltado, eu consegui essa porta, e aí depois outras portas foram se abrindo, e eu tive esse entendimento, sabe, de que, nossa, quanto tempo eu perdi, mas Deus é tão misericordioso, tão maravilhoso, né, que às vezes a gente fica ali relutante, não quer, de fato, fazer o que tem que ser feito, mas Deus é maravilhoso e sempre nos dá mais uma chance. Eu sempre costumo dizer que a nossa passagem aqui por essa terra é breve, né? E que nós não somos, assim, policiais ou militares. Seu marido, se não me engano, é militar também, né? Alguma coisa assim. Nós não somos professores, não somos atendentes de telemarketing, nós somos cristãos infiltrados nesse meio para pregar a palavra de Deus. Porque, por mais que nós realizemos os nossos sonhos, você quer ser uma advogada muito top, você consiga. Isso vai durar quanto tempo? 100 anos, 70 anos? Não se compara com a eternidade que nós estamos vivendo, né? E quando a gente vê pessoas caminhando em direção ao inferno, a gente começa a ficar meio que, meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? E dentro disso tudo, nesses últimos dias, eu não sei se você acompanhou, mas teve uma polêmica aí do André Valadão, que ele falou que, já que essas pessoas estão caminhando em direção ao inferno, o ideal é que, se o meio em que elas estão está fazendo com que elas se desviem, seja a faculdade, ele falou especificamente faculdade, mas a gente pode incluir outras coisas também, o meio de trabalho, outros lugares, que é melhor que a gente proíba os nossos filhos de entrar nesses meios. E você aí que vai ter um Gabigolzinho, como é que você se comporta diante dessa afirmação? Então, não só eu entendo perfeitamente que a faculdade seja um ambiente hostil, né? Muitas vezes à fé, mas nós estamos no mundo e ainda que a gente tente ao máximo evitar, né, que os nossos filhos, os nossos jovens estejam nesses ambientes, eles vão estar em outro e uma hora ou outra eles vão bater de frente com pessoas, enfim. Tem até um livro muito interessante, Os 10 Mandamentos da Esquerda Cristã. Quem quiser ler aí, é ótimo. Ele traz refutações a essa falsa esquerda cristã, né? Que é pregado muito hoje em dia, até nas universidades, desse Jesus, paz e amor, desse Jesus que é um exemplo de amor, mas não é mestre das nossas vidas. Enfim, é um livro ótimo. E assim, contando especificamente da minha vida, eu fui resgatada de uma faculdade, eu tenho certeza, olhando para mim, viu, gente? As minhas dificuldades, as minhas debilidades na fé, Deus nos conhece, Ele sabe a dificuldade de cada um. Eu estudei numa universidade pública, mas durou muito pouco tempo, apenas um semestre, depois eu fui para uma particular à distância. E hoje, olhando para trás, eu tenho certeza que foi a mão de Deus fazendo isso, porque Sara, viu, gente? Se eu continuasse ali, seria totalmente nociva a minha fé. Eu vejo que naquele período, talvez eu não estivesse preparada para bater de frente, eu já tinha muitas questões de fé, enfim. E naquele momento eu sei que eu não estaria de fato preparada. Apesar de terem nas faculdades, né, eu até cheguei a participar de grupos cristãos ali que fazem louvor, oração, a pressão é muito grande com as ideologias. E se o jovem realmente não tiver de fato alicerçado numa doutrina bíblica, onde ele de fato esteja com seu coração ali na certeza, sabe, do verdadeiro evangelho, é bem provável que de fato ele se deixe levar. Agora, eu acho que cabe aí a cada pai e mãe, né, que conhece a sua cria, analisar, de fato, seu filho. Por exemplo, a gente mora aqui perto de um colégio presbiteriano. Eu falo com ele, nossa, com certeza eu vou querer que meu filho estude ali. Nossa, que sonho! Eu queria ter tido essa oportunidade, né, de estudar num colégio assim. Mas, de fato, de analisar, sabe? Hoje em dia, se tem uma glamorização muito grande dos sonhos. Então, como nessa minha experiência que eu te contei, em que não, eu quero passar no concurso e quando eu estiver estabilizada, aí depois eu vou fazer, né, a obra de Deus na internet e tudo mais. E abrir mão de algumas coisas para atuar na obra de Deus não é visto com tanto glamour assim, vamos dizer. Por exemplo, se um jovem, nossa, passou para medicina, a igreja glorifica, todo mundo fica feliz e tudo mais. Agora, se um jovem fala, não, eu não vou fazer faculdade porque eu quero ser missionário, todo mundo vai, talvez, nossa... Você tá louco? E, nossa, seria o maior orgulho da minha vida se eu tivesse, em nome de Jesus, se Deus me desse a graça de um filho que escolha, sabe? Não, eu quero ser missionário, eu quero dedicar minha vida
para a obra de Deus. Então, eu creio que há casos e casos, sabe? Deve ser analisado, como eu disse. Não é só a faculdade que é um ambiente hostil à fé, o mundo é. Então, talvez evitar ali cercear. Não pode ir para a faculdade, porque lá você vai ter sua fé atacada. Ele vai ter outros ambientes em que ele vai ter a fé atacada também. Então, acho que indo ou não indo para a faculdade, o importante é dar uma base sólida teológica para os nossos jovens, para que eles saibam dar razão à fé, né? Como a palavra diz. Eles saibam, de fato, por que eles estão ali. E não sejam jovens que vão para a igreja porque os pais estão mandando, fazem isso porque eles estão... É o óbvio, né? Que precisa ser dito, como eu sempre falo nos meus vídeos. Por que você vai para a igreja? Por que você crê em Deus? Por que você crê em Jesus? Ele saber o fundamento disso tudo, eu acho que vai proteger ele dessas ideologias aí de hoje. O cristão ele precisa estar enraizado, né, em Cristo. Paulo vai falar isso lá em Colossenses, e meio que isso é um pouco de responsabilidade também dos pais, né? Quando Salomão fala lá em Provérbios, né, que nós temos que ensinar as crianças para que ela não se desvie dos caminhos do Senhor lá no futuro. Eu acho que os pais ele tem que trazer uma bagagem mesmo assim de cristianismo, enraizar mesmo os filhos, né? Que, como você falou, uma hora ou outra ele vai se deparar com alguma coisa, né? Por exemplo, você é influenciadora. Talvez você possa receber alguma proposta indecente, como fazer comercial de cerveja, não estou dizendo que beber tigrinho, exatamente. E aí você está ganhando uma certa quantidade de cifra, e quando você depois vê tantos zeros, você fica, meu Deus, mas só uma vez, depois me arrependo e vai mudar minha vida para sempre. E aí você tem que ter essa bagagem, né? Você já sente esse peso de responsabilidade, sabendo que vai ser mãe agora? Nossa, muito, muito mesmo, assim, eu tenho até uma prima que tem uma filha bebê, né, e geralmente quando as pessoas pensam na maternidade, na paternidade, pensam nas dificuldades ali dos anos iniciais, né, nossa, vai ter que ficar acordado de madrugada, trocar fralda, não sei o quê, mas eu acho que o peso da responsabilidade é muito mais de, nossa, eu vou criar uma mulher cristã, ou um homem cristão, eu vou estar criando o marido de alguém, ou a esposa de alguém, um homem de Deus, uma mulher de Deus. E sim, é uma grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo é uma grande bênção, né? A gente saber que Deus nos dá essa dádiva. E, nossa, o que a gente puder, graças a Deus, hoje tem muito conteúdo, né? Aí, livro e seminário, curso. Na minha igreja agora vai começar um curso de educação de pais, de filhos, né? E caramba! Podemos fazer para se preparar. E é isso, a responsabilidade é grande, mas eu creio que seja gratificante, né? O meu medo maior é de que o meu filho ele não gosta do ambiente de culto, porque para criança geralmente é muito chato, assim, com os adultos lá. Então eu acho que é muito importante para o pai ele procurar também uma igreja, além de ser uma igreja saudável, uma igreja que tenha um ambiente infantil lá, com a mensagem toda adaptada para eles, né, para que eles consigam compreender, criar gosto, criar prazer. A presbiteriana tem muito isso do domingo do Senhor, né? Então, levar sempre a igreja aos domingos, priorizar aquilo que é importante. Mas tem muita questão também do P lá, da tulipa, que é a perseverança dos santos, né? Aqueles que Deus escolheu sempre serão guardados. E talvez um desafio muito grande para a gente é viver em santidade sabendo disso. Porque às vezes a pessoa diz, eu sou eleito, então não preciso ficar ser santo, eu já estou guardado aqui. Como é que a gente pode lidar com essa situação? Qual é a motivação que a gente pode ter de continuar buscando a Deus diante dessas informações? Então, a gente está... Algumas pessoas falam, né? Nós estamos na graça e não na gracinha. Então, vai ter, de fato, esses crentes que vão pegar essa doutrina e distorcer de alguma forma. Mas esse já é um sinal, talvez, de que não houve conversão verdadeira. Porque aquele que, de fato, entende que Cristo é o Senhor da sua vida, ele louva a Deus por saber da perseverança dos santos, de saber que, nossa, ainda que eu esteja totalmente ali, talvez distante, fraco, eu creio que o Senhor vai me resgatar, porque Ele me salvou, e aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Então, eu creio que aqueles que acabam indo por essa via de pensamento, sabe, de, já está, né, tudo predestinado e tal, e a perseverança dos santos, aqueles que pensam dessa forma e começam a negligenciar o comportamento cristão, ainda não houve conversão. Justamente. Esse é um ponto importante, hein? Sim, isso é difícil de engolir, né? Mas é verdade. Porque aquele que, de fato, tem Cristo como Senhor da sua vida, como eu falei, ele não peca em paz. Você pode até fazer o que você quiser aí da sua vida, mas você nunca mais peca em paz. Então, a conversão,
como a gente vê hoje em dia, infelizmente, sendo pregado, né? Eu falo sobre isso nas redes sociais, desse falso evangelho, o que ele prega, né? Que você vai se converter e sua vida vai mudar e você vai prosperar e tudo mais. Na verdade, quando você se converte, você nunca mais peca em paz, como eu falei. Então, não é que você, agora você vai ter uma vida plena, tudo maravilhoso, tudo mais. Na verdade, não. Você, a partir de agora, vai chorar com seus pecados. Tem um versículo que eu gosto muito, quando Paulo escreve para os Coríntios, onde ele fala que ele tinha escrito uma carta que tinha entristecido eles. E aí ele fala assim, mas eu fiquei feliz porque vocês se entristeceram. Não porque eu tenha feito mal a vocês, mas porque aquela tristeza produziu arrependimento e arrependimento para a salvação. E ele fala que a tristeza do mundo produz morte. Ou seja, quando a gente peca e a gente entende que nós devemos servir a Deus, né? A gente vive essa guerra do que Paulo fala, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu não faço. Então, não é um sentimento de, tá tudo predestinado, ou perseverança dos santos, uma hora eu volto. Não. É um sentimento de quando você peca, de quando você erra, de constrangimento, de fato, diante de Deus e de, nossa, é como se eu estivesse crucificando a Cristo de novo. Por acaso, Cristo é ministro do pecado, como Paulo fala em Romanos, né? Então, se onde o pecado abundou, a graça superabundou, eu vou pecar ainda mais para a graça aumentar? De maneira nenhuma, ele fala. Então, eu creio que os cristãos que têm esse entendimento da palavra e entendem, de fato, que a perseverança dos santos é um presente de Deus para nós, não vão se enredar por esse caminho aí de negligenciar o comportamento, não. O argumento que muita gente usa, muitos pentecostais, neopentecostais, claro que tem um abismo gigante entre um e outro, mas sempre que isso aí não é muito coerente, porque nós estamos indo lá a pulso, forçado, já que nós estamos predestinados, né? Só que eu sempre falo assim, que quando o Espírito Santo ele vai lá e nos vivifica, né, como fala lá em Efésios, né, nós estávamos mortos em delitos e pecados, cria-se em nós um desejo de buscar voluntariamente a Deus, né? A gente não vai, não é um peso para mim sair da minha casa, ir na igreja, poxa, não. É um prazer imenso, por quê? Porque Deus muda o nosso coração. Aí, como você falou aí que se a pessoa ela não tem o desejo de viver em santidade, ela tem que questionar essa suposta salvação dela, né? Porque talvez ela não tenha sido salva, talvez ela tenha só ido lá na frente, levantado a mão. Uhum. Sim, sim. E podem existir hoje em dia muito facilmente pseudo-conversões, né? Quando Paulo fala para os Gálatas, Gálatas insensatos, ele já começa a carta assim, né? Paulo já... Gálatas insensatos, me admira muito que vocês tenham passado tão rapidamente desse evangelho para um outro, né? Porque eles estavam ali... Tinha pessoas, Paulo fala, que estavam perturbando eles, né? Com a questão da circuncisão e tudo mais. E, de fato, Paulo, nossa, eu imagino que ele deve ter ficado por aqui com eles, porque ele tinha explicado, tinha pregado o evangelho, e aí do nada eles achando, não, tem que circuncidar, porque senão não sei o que para salvação e tal. Então, de fato, né, a gente volta para aquela questão do ensino sólido, né, e aí isso pesa muito uma responsabilidade sobre os pastores das igrejas, sobre os líderes, do ensino teológico, né? Eu acredito que muitos tenham talvez medo de ensinar determinadas doutrinas, como o calvinismo mesmo. Eu já ouvi pessoas que, assim, porque realmente são coisas que não cabem na lógica humana, né? A questão da predestinação e tudo mais, como eu contei aqui, né? O Will assimilou muito mais rápido que eu, e no começo eu ficava, não pode ser, como assim? Não é desse jeito. E a gente fica ali relutante, mas se você for parar para pensar, Deus, ele não cabe na lógica humana. Eu gosto muito dos últimos versículos de Romanos 11, quando Paulo fala, quem conheceu a mente do Senhor, né? Ó a profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Então, é muito importante ensinar, sim, essas doutrinas, ainda que os irmãos, às vezes, fiquem um pouco relutantes no início, né? Mas é isso que vai solidificar o ensino, de fato, e é isso que vai mantê-los, né, no momento de questionamentos, às vezes consigo mesmo, às vezes não vai ser um questionamento de uma pessoa de fora, às vezes é a gente mesmo com os nossos pensamentos que fica se questionando e tudo mais, e aí a gente precisa ter onde acessar essas doutrinas sólidas para não vacilar. É engraçado que você falou de Romano. Inclusive, sobre esse assunto, tem um Rio Seu que é muito bom. Que você dubla a voz daquela senhora falando, você é moleque, se você pensa assim... Muito bom. Depois eu vou disponibilizar no meu Instagram também, muito bom.
Mas é engraçado como Paulo ele constrói todo o argumento teológico de Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11, e ele vai explicando a salvação, né, do 1,17 é somente pela fé e tal. Aí no 9 ele entra na questão da predestinação. E no 11, essa parte que você falou, meio que ele vai dizer assim, se você não entendeu tudo isso, mas quem é você para questionar? Apenas aceite e acabou, né? E às vezes é tão duro assim. As pessoas enxergam isso como algo tão impactante que às vezes os hereges parecem que somos nós. Né? Quando nós dizemos assim, olha, veja bem, você foi predestinado e tal. Parece que o herege somos nós, de tão impactante que é essa mensagem. Diante disso, eu queria perguntar para você como é que você avalia as pregações que estão sendo feitas nas igrejas do Brasil de um modo geral. Você tem enxergado como algo positivo ou como algo mais que precisa ser melhorado? Então, eu até postei também, né? Outro dia, peguei vários trechos, assim. Hoje em dia, preocupa demais. Se você entrar em qualquer aplicativo e botar hashtag revelação, hashtag pregação, e for olhar o que vai aparecer ali, você vai ficar, assim, apavorado. Por quê? Não só nas redes sociais, mas nas igrejas, né? O que acontece nas redes sociais é o reflexo do que as pessoas são nas suas igrejas, né? São pregações que querem agradar de fato o ser humano. E como você falou, né? Essa questão das pessoas não quererem aceitar ali a predestinação e tudo mais, para o ser humano, dizer para ele que ele não está no controle, que ele não está no comando, é muito difícil, as pessoas não querem aceitar. E se nós estamos em Cristo, as pessoas também gostam de achar que elas escolheram, que elas foram, porque elas foram boas e, sei lá, porque elas conseguiram fazer essa boa escolha. Nossa, tá vendo como eu sou prudente? Eu escolhi servir a Deus. E, de fato, quando a gente... Por isso que, né, quando você vai estudar, você precisa ali os 5 pontos do calvinismo certinho para você poder compreender. E a depravação total é extremamente necessária. Você compreender que você não escolheria a Deus de fato. Que o seu coração, por causa do pecado, estava ali imerso nas suas iniquidades e que você não escolheria. Enfim, e talvez por não terem essa definição ali de que todos nós pecamos, estamos distantes da glória de Deus, as pessoas ainda gostem de ouvir determinados tipos de pregações e revelações em massa que tem aí hoje em dia. Tem vídeos que começam assim, ai, você que parou nesse vídeo, não sei o que, não sei o que, aí isso é para você e tudo mais, e você vai lá ver, tem 1 milhão de visualizações, nossa, foi para todo mundo. A mesma revelação. Exatamente. Então, assim, a gente ri, né? Mas é algo que preocupa muito, e por isso que você, talvez, que está assistindo aí a gente, que pensa assim, não precisa ter mais pessoas criando conteúdo. Precisa, gente, precisa. Se você tem vontade de começar a criar conteúdo cristão na internet, comece, fale. Às vezes eu não chego nos seus amigos, em pessoas que você chegaria, o nosso irmão aqui não chegaria em pessoas do seu círculo social. Então, é muito importante que a gente se levante para pregar contra esse tipo de mensagem. Aí algumas pessoas ficam hateando assim, né? A moda agora é crente contra crente. O que adianta pregar e ficar falando mal das outras igrejas e tudo mais? Gente, não é questão de falar mal das outras igrejas, é questão de ir contra esse falso evangelho. Imagina se Lutero, né, pensasse assim, não, eu tenho que ser da paz, do amor, eu não posso ir contra a igreja, né? Não, gente, nós precisamos sim falar, porque às vezes tem pessoas... Eu fico entristecida quando eu vejo isso, porque eu já vi pessoas do meu círculo social que assistem esse tipo de pregação, e eu fiquei pensando, meu Deus, olha, eu não estou conseguindo influenciar essa pessoa que está aqui perto de mim, Senhor da glória, meu Deus, não é possível. Parece que a gente fala. Meio que a gente, às vezes, até se culpa, né? Talvez a culpa não é nem nossa, mas a gente carrega esse sentimento... Sim, demais. Eu fico pensando, nossa, ainda é pouco. A gente fala, grava vídeo, faz postagem e tudo mais. E, infelizmente, ainda tem pessoas que são levadas pelo engano. Então, as pregações, de modo geral, no Brasil, né? A gente, olhando para as redes sociais, né? Como você falou, eu sou do Rio de Janeiro, então eu tenho acesso aqui da minha região. Mas, olhando de forma geral na internet, existem, sim, muitas pregações boas, pessoas abençoadoras que têm pregado o evangelho da verdade sem se preocupar com seus próprios interesses, mas, infelizmente, ainda existe uma grande parcela de pessoas que são muito visualizadas, que carregam multidões de pessoas que, infelizmente, pregam o que eles querem ouvir, né? Tanto a teologia da prosperidade, quanto a teologia coaching.
e várias outras que só agradam, né, os seres humanos. Até nessa questão de vídeo de revelação, é sempre uma revelação assim, ai, porque estão te traindo, porque estão agindo com desonestidade com você, e Deus vai mostrar, e não sei o que, não sei o que, e nunca é Eu a duvido de pessoa. alguém citar um nome, né? Eu duvido de falar, é fulano de tal, da rua tal. E nunca é a pessoa, né? Nunca é, olha, Deus está me revelando que você está sendo desonesto, que você está agindo. Não. É sempre você tá ali, tipo, nossa, coitado, você é uma vítima, mas Deus vai mostrar isso. Por que você acha que que os pregadores estão mais preocupados em fazer isso do que... Porque, assim, quando realmente tem muitos pregadores que pregam esse evangelho de coach ou teologia da prosperidade, e você vê realmente milhões de visualizações, enquanto você se prepara para expor a palavra, tudo certinho, entender o contexto cultural, o contexto histórico, para trazer realmente o que o autor quis dizer, aí você vê os rios, parece que não interessa tanto as pessoas. Por que os pregadores pregam dessa maneira e por que só esse tipo de mensagem que tem interessado ao pessoal? Então, eu falo sobre isso até no meu e-book, né? O óbvio precisa ser lido. Algumas pessoas, o ego do ser humano, né? Em primeiro lugar, o ego, tanto de quem está pregando quanto de quem está ouvindo. As pessoas gostam dessa massagem no ego e tudo mais. E, às vezes, os pregadores, por causa daquela vontade de querer mostrar que está sendo usado por Deus e tudo mais, e muitas vezes, se você for dar, né? Você é professor de história, né? Sou graduando, vou me formar ano que vem. Bênção. Então, às vezes, Um se dos você for dar poucos que não é maconheiro e nem comunista, viu? Abençoado. E se você for dar, às vezes, o contexto histórico, né, as pessoas acham que você está sendo até frio, porque elas gostam de uma coisa meio mística. O exemplo que eu dou no meu e-book é até sobre aquele versículo, a letra mata, que as pessoas usam esse versículo para dizer que se você estudar demais teologia, você vai ficar frio porque a letra mata. E, gente, se você for olhar o contexto do versículo, Paulo estava falando da lei, não tem nada a ver. Como que a Bíblia tem um versículo dizendo que você não pode estudar muito a própria Bíblia? Não faz sentido isso. Então, às vezes, as pessoas gostam dessa coisa mística, de pegar uma frase ali e trazer... Isso é um anacronismo, né? Você trazer ali uma coisa daquela época e aplicar para o dia de hoje sem prestar atenção no contexto. Então, por exemplo, aquele versículo também, tudo posso naquele que me fortalece. As pessoas tatuam isso e falam isso desenfreadamente sem entender o contexto de que Paulo estava falando é que ele poderia sofrer ou ter fartura, que ele poderia passar necessidade, ele já está tudo posso naquele que me fortalece. Então, às vezes, as pessoas gostam, eu acho, dessa coisa mística da Bíblia, sabe? De, tipo, abrir a Bíblia, colocar o dedo, aí tem uma frase lá, a pessoa aplica aquela frase à vida dela, sem procurar saber. Como se fosse uma caixinha de promessas, né? E como se fosse um tarô da Bíblia. Então, eu acredito que as pessoas ainda confundem muito essa questão da espiritualidade com a racionalidade. E você não precisa deixar de ser racional para ser espiritual, de forma nenhuma, muito pelo contrário. Deus nos criou como seres, né, sociais, a gente está aqui nessa sociedade material, mas nós devemos nos conectar com o espiritual. Mas não precisa ser essa coisa mística, enfim. Eu acho que as pessoas confundem muito essa questão e acabam por gostar muito mais desses mistérios. Ai, é mistério. Às vezes não é mistério, gente. É só você pegar para estudar que você vai entender. Falando desses misticismos, o que é que você acha das igrejas e pregadores que também utilizam como é que eu posso dizer, de amuletos, como rosa ungida, óleo ungido? Se bem que foi contra isso que Lutero também lutou, né? As indulgências, né? E parece que a igreja tem retornado a essa prática de forma camuflada, ou não sei como é, mas realmente tem conseguido arrebanhar as pessoas, né? Por que essa prática, você acha que essa prática é repugnante? Se é que você acha isso, né? Com certeza. E assim, o ser humano, ele tem essa tendência, como eu falei, né? A gente está no mundo material. Então, por exemplo, quando Moisés estava lá, né, orando no monte, quando ele volta, o povo estava adorando um bezerro de ouro. O ser humano é como se precisasse, sabe, de algo. E nós, cristãos, né, o povo de Deus, o povo de Israel, sempre adorou a um Deus sem rosto, a um Deus que não se vê. E as pessoas têm essa necessidade, por isso que se cria imagens, se criam coisas, objetos. E se a gente for parar para pensar, esses crentes, né, podem não aceitar isso, mas eles estão fazendo semelhante aos católicos, né, que precisam ali daquelas imagens para poder fazer as suas orações e tudo mais.
Aí esses tipos de crentes, né, que acabam indo por esse caminho, também precisam de um objeto, que eu vou botar essa rosa no meu trabalho, eu vou prosperar, e eu vou passar esse óleo, e eu vou fazer não sei o quê. Gente, estamos tendo aí um retrocesso. Por exemplo, tem uma citação que eu gosto muito, se não me engano é de Champlin, que ele comenta sobre as vestes de Jesus, né? Porque algumas pessoas, infelizmente, vão pegar passagens bíblicas para poder defender suas heresias. A gente sabe que isso é muito comum. Basta pegar lá... Abrir a Bíblia contra a própria Bíblia. Exatamente. E aí algumas pessoas usam assim, mas saiu virtude das vestes de Jesus quando a mulher do fluxo de sangue tocou. Mas... tudo bem, né? O poder ali foi Jesus curando aquela mulher, não foi da roupa propriamente dita. Tanto que, quando ele é crucificado, os algozes dele ali dividem a roupa, e aquela roupa que, de um dia, né, as pessoas dizem, saiu virtude para curar aquela mulher, era só uma roupa que estava sendo cortada e dividida ali por aquelas pessoas. Então, o poder vem de Deus, e a gente não pode querer terceirizar isso para um envelope, para uma roda, para uma planta, para uma cruz, para qualquer coisa que seja. Mas eu acredito que a gente ainda tem um longo caminho a ser percorrido aí no nosso país por essas pessoas. E, como eu falei de novo, volto a falar, diga aí, eis-me aqui para Deus, se você tem vontade de criar conteúdo, de fazer vídeos, faça, porque é necessário. Não ache, já tem muita gente fazendo, é necessário. Às vezes a pessoa nunca vai ouvir pessoas que alcançam milhões de pessoas. Por exemplo, Augusto Nicodemos nunca vai ouvir Hernando Dias Lopes, porque às vezes não está no círculo dela, ela não vai acessar ele, mas talvez é um amigo seu do trabalho que vai ouvir um vídeo seu, que vai ver uma postagem sua e vai ter acesso a esse conhecimento. Todos nós somos influenciadores, né? Na verdade, não importa se você tem 5 seguidores, se você tem 3 mil, 1 milhão, tenha certeza que em algum lugar alguém vai estar olhando para você, né? Julgando seus atos, não é cristão e está fazendo aquilo ali. A gente sempre está sendo alvo, né, do mundo principalmente, né? Não só dos outros cristãos, mas do mundo principalmente. Teve uma vez que eu fui fazer um sermão, fui expor um sermão na igreja e no final uma irmã chegou e falou assim, Moisés, esse seu sermão foi bom, mas faltou um pouco de unção nesse sermão. Eu disse, irmã, é porque nesse texto aqui, Jerusalém, ele só significa Jerusalém, é só uma cidade. Não é que você vai entrar triunfante em algum lugar, você vai chegar no seu emprego e as portas vão se abrir. É só o texto que quer dizer que Jerusalém aqui é Jerusalém, não tem nada demais. E aí, como você falou, as pessoas gostam de enfeitar, talvez para causar alguma coisa dentro da pessoa, sendo que esse é o papel do Espírito Santo, né? E não nosso. Exatamente. E assim, a pessoa se desprender disso é um processo difícil. Claro que existem pessoas que talvez vão, né? Nossa, uma pregação, vão escutar e Deus já vai tocar no coração dela, vai abandonar essas velhas práticas. Mas a gente vê hoje em dia nas igrejas em geral do Brasil que é um trabalho assim de formiguinha, eu acredito, sabe? Dos pregadores, daqueles que querem de fato ser boca de Deus, né? É um trabalho de formiguinha. É ali falar, ensinar e orar, né? Pedir que o Espírito Santo toque, porque é ele que convence, não a gente. Dentro desse tema de pregação, como é que você enxerga a importância da pregação expositiva hoje, né? Porque o pessoal talvez mais leigo não saiba, mas existem vários tipos de pregações, né? As temáticas, você escolhe um tema e sai pregando, e tem a expositiva, que é você se debruçar sobre aquele texto bíblico ali, né? Focar nele, e se for usar um outro texto só como um versículo de referência. Por que você acha que isso é importante para as nossas pregações hoje? Uhum. Então, vamos falar então dessas duas especificamente, né? Você aí que ouve mensagem na nossa igreja, você já pode ter ouvido uma pregação expositiva, que é ler, explicar aquele texto ali, e temática, que é, por exemplo, o amor de Deus, né? A comunhão entre os irmãos, enfim. Quando o perigo da pregação temática, eu acredito, é quando você quer forçar o tema dentro dos textos bíblicos. Então, eu vou falar, por exemplo, sobre o amor de Deus. Aí você pega vários textos ali e o perigo é o seu compromisso é em não fugir do seu tema. Então, às vezes, você acaba pegando versículos para colocar naquele tema que não cabem. Esse é o perigo. Agora, a pregação expositiva é hiper necessária e acho que deveria ser em todos os cultos pregação expositiva sempre, porque o compromisso é com o texto. Então, por exemplo, a minha pregação vai ser em Romanos 1. Então, eu vou ler, explicar e aplicar Romanos 1. Vou explicar
para quem foi escrito, a época que foi escrito, por quem foi escrito, por que foi escrito, o que aquilo quer dizer, o que aquele autor, de fato, quis dizer com aquilo para o povo daquela época. E será que isso se aplica para nós hoje? Sim, não, só uma parte, enfim. É muito necessário, né? A nossa leitura bíblica, ela deve ser analisando de forma expositiva para nós mesmos, né? Então, a mensagem expositiva, trazendo até para o contexto da internet, né? Ela não é muito pesquisável, não é muito ouvida, não é muito procurada, mas deveria. Normalmente, as pessoas gostam de pregações com esses temas, assim, né? Como se livrar da ansiedade, sei lá, como ser não sei o quê e tudo mais. Só que o perigo é esse, tentar trazer os textos para o seu tema e não, de fato, explicar a Bíblia, né? E aplicar ela nas nossas vidas. Mas é muito necessário. Se você não costuma ouvir pregações expositivas na sua igreja, cuidado com essa igreja. Já tem que ligar as anteninhas, né? Um dos riscos que você falou que abordou, que é uma das coisas que mais acontecem, que é por você já ter um tema, porque da pregação expositiva, geralmente você lê o texto e depois, que tema eu vou botar aqui nesse texto? E a temática é o contrário, você primeiro tem o tema, para depois você ir, né? E você vai encaixar um versículo de um outro contexto que às vezes não tem nada a ver e colocar ali dentro do seu tema. Mas pode falar. Acontece muito em eventos, a gente vê, às vezes, aniversário do grupo das irmãs, dos jovens, não sei o quê. Eles colocam o tema do versículo bíblico e a frase. E, às vezes, a frase não tem nada a ver com o texto bíblico, é uma aplicação errada. Eu já vi vários, gente, vários. E, assim, acaba que o pregador fica numa saia justa, né? Porque ele quer respeitar, né, a liderança da igreja, que deu aquele tema. Isso já aconteceu comigo, gente, de eu receber um tema numa frase e um versículo, só que estava errada a interpretação. E aí eu tive que explicar. Eu falei, irmãos, essa frase quer dizer isso? A frase estava até correta, mas não era a explicação daquele texto bíblico. Uhum. E aí, assim, os pregadores, né, com carinho, claro, com amor, precisam explicar. Não podem ficar presos, como eu falei, o nosso compromisso é com a palavra de Deus, e não com a liderança, com a frase do tema, nada disso. É uma saia justa quando acontece isso, viu? Principalmente você é reformado, aí você vai ser chamada para levar a palavra na igreja pentecostal, que já vem com esses temas, é realmente um desafio. Mas eu digo que é um caminho sem volta, assim, se você ouvir o sermão expositivo, você se acostuma, digamos assim, com alto nível, você não quer voltar mais para baixo. É óbvio que existem excelentes pregadores de sermões temáticos, mas não é a regra. Então, se você se acostumar com um patamar alto para você descer, e geralmente quando você se acostuma, se você é de uma igreja pentecostal ou neopentecostal, a tendência é que você procure uma outra igreja que realmente vá saciar suas fome pela palavra de Deus. Eu não sei se você tem percebido isso, Sara, eu acho que ainda somos minoria, digamos assim, o pessoal reformado. Porque justamente quem é arminiano, às vezes não reflete se é arminiano ou se é calvinista. Então, às vezes só é arminiano porque sempre aprendeu isso Mas, geralmente, eu percebo que tem uma enxurrada muito grande agora de pessoal vindo para o lado calvinista. Você tem essa sensação também? O que é que está motivando isso? Sim, e graças a Deus, como eu falo sempre, a internet é uma bênção. Eu acredito que Deus tem usado, sim, sabe, esse veículo de informação maravilhoso que a gente tem hoje, porque muitas pessoas têm o seu primeiro acesso com a teologia reformada através da internet. Nós passamos por um período, eu e o Will, de, infelizmente, né, estarmos numa igreja onde não estava tendo, na época, pregações bíblicas e tudo mais. Então, a gente ia para o culto de domingo na igreja e a gente chegava em casa e ia assistir uma pregação no YouTube. Porque é aquela coisa, como se você tivesse voltado de um restaurante... E você dizendo que não tem dom de profecia, né? Você dizendo que não tem dom E você dizendo que não tem dom de profecia, você está aí revelando minha vida toda. Tá vendo? Eis que te digo. Como eu falei, é como se você viesse de uma pizzaria, de um restaurante e fosse comer em casa. De barriga vazia. Exatamente. A gente vinha para casa e ia ouvir pregação no YouTube. Então, sim, está tendo realmente essa reflexão maior dos cristãos, graças a Deus.
E tem existido realmente essa migração aí de várias pessoas para as igrejas reformadas, e eu louvo a Deus por isso, eu glorifico. A salvação está em Cristo, viu, gente? Às vezes as pessoas ficam enchendo a minha paciência lá, ai, que é só presbiteriano que salva. Claro que não, gente, pelo amor de Deus, quem salva é Jesus Cristo. Mas nós devemos sim buscar igrejas que de fato pregam o evangelho verdadeiro, porque quem salva é Cristo, mas o local ali onde você vai estar sendo alimentado reflete a doutrina que você está seguindo, o alimento que você está tendo todos os dias. Então, graças a Deus, está tendo realmente essa saída aí de várias pessoas de doutrinas erradas para igrejas mais sérias, para igrejas mais sólidas. Algumas pessoas demoram a se adaptar naquela questão que a gente falou lá no começo, na questão do culto, né? Porque na presbiteriana em específica, por exemplo, o culto é bem quietinho, sabe? É aquela coisa assim, os louvores clássicos, antigos, muitas vezes. Vai da igreja local também, né? Tem aquela questão da liturgia, ser aquela coisa mais devagar e tudo mais. Não tem, zero emoção, assim, sabe? Não, você não vai ver raramente um presbiteriano ali chorando, talvez. Eu já Dando vi, glória. não, dando glória não vejo. Eu já vi chorando nas pregações, e isso sim, eu não acho que seja errado também, se você está ali louvando no momento de louvor, e você chorar, nossa, você está louvando ao Rei dos Reis, você está louvando ao Deus Criador do Universo. Então, nós somos seres emocionais, sim. Então, eu não vejo que seja um problema você se emocionar no culto. Mas algumas pessoas têm essa dificuldade, querem uma igreja bíblica, mas têm essa dificuldade de se adaptar nessa questão da liturgia do culto. Mas o que eu sempre falo é para a pessoa priorizar a palavra, sabe? Talvez a igreja que você encontrou aí, que você veja que é uma igreja bíblica, não vai cantar os louvores que talvez são os seus preferidos, o ritmo do culto vai ser um pouco diferente, mas se tem a pregação da palavra, fica nesse lugar, não desiste, não saia. O que é que você acha de dança, teatro no culto? Como é que você enxerga isso? Tem cabimento ou se colocar pelo menos vamos dizer assim, uns passos legais com uma música de Projeto Sola, dá certo ou não funciona de qualquer jeito? Olha, vou falar de cada um especificamente. O teatro, eu vejo como um recurso bem interessante. Não é um elemento de culto essencial e necessário, mas eu acredito que se for utilizado, né, para glorificar a Deus, para edificar a igreja, para às vezes até explicar melhor um texto bíblico, eu acredito que seja válido. Apesar de, viu, gente, eu falo em nome de mim mesma, eu digo de mim mesma, Sara Barros. A presbiteriana não tem esse hábito, né, de fazer teatro no culto. Geralmente são em eventos à parte, podem até acontecer. Como, por exemplo, a minha igreja, há 2 domingos atrás, nós tivemos um culto ao ar livre, e aí foi chamada uma companhia de teatro e música, e aí foi feita uma peça de teatro na praça, foi parte do culto naquele dia, mas nos cultos, normalmente, na liturgia do culto, nos cultos solenes, né, dentro da igreja, não tem. Mas eu acredito que seja útil, que seja uma ferramenta boa, claro. Evangelística, talvez, né? Exatamente, exatamente. Agora, a questão da dança, eu já tenho um pouquinho mais de dificuldade de aceitar, gente. Eu sei que muita gente gosta, eu sei que tem pessoas que amam a dança, assim como eu gosto de música, né, de cantar, de tocar, eu sei que tem pessoas que amam a dança, mas eu acredito que, como elemento de culto ali, ainda que seja no momento do louvor, não seja algo muito adequado, sabe? Eu tenho dificuldade, eu não consigo É ver. meio estranho, né? Sim, porque acaba tirando a atenção. Se você está ali louvando, por exemplo, às vezes a gente fecha o olho, né? Porque você está ali se ligando com Deus, não importa nem a pessoa que está lá na frente cantando. Eu acho que não teria nem necessidade, na verdade, do Ministério de Louvor, o grupo de louvor, né? Ficar ali na frente, eu acho que se cada um cantasse do seu lugar, não teria problema também, né? Mas não é um hábito. Mas assim, quando tem a dança, aí, tipo, você vai ficar de olhos abertos, porque você está prestando atenção na dança da pessoa, aí você às vezes não se liga em louvar, então eu acho que às vezes acaba sendo uma distração. Exatamente. Isso tem muito em igrejas, tanto pentecostais como neopentecostais, mas qual o balanço que você faz dessas duas vertentes? Você acha que as duas são igualmente maléficas ou benéficas, ou existe alguma diferença entre elas duas? Como você enxerga isso? Então, em relação a doutrinas... Só uma pergunta, você foi rebatizada? Não. Não, não, não. Ah, tá. Em relação a doutrinas secundárias,
eu acredito que não tem problema da gente conversar com essas igrejas no sentido de, eu posso visitar, né, uma igreja do meu amigo que é pentecostal, que às vezes até é arminiana, enfim. Mas doutrinas secundárias que eu digo, por exemplo, lá eles preferem louvores assim, ou lá as mulheres usam saia, não podem usar calça e tudo mais. São doutrinas secundárias. Agora, as igrejas neopentecostais, né? Para a igreja presbiteriana, nem são consideradas igrejas, né? Mundial, Igreja da Graça, Universal, não são consideradas igrejas. Por quê? Elas divergem de nós nas doutrinas básicas. Então, a salvação é pela graça. A salvação é através de Jesus Cristo. E aí eles colocam outros condicionantes, né? Não, se você não der o dízimo, você não vai ser salvo. Se você não ofertar tanto, você, né, a sua salvação pode ser prejudicada nisso aí. Então, dessas igrejas, eu acho que a gente deve correr. De fato, não tem como ter essa... Não vou dizer comunhão, mas eu digo assim, não tem como ter essa ligação, sabe? Porque são doutrinas que estão indo totalmente contra as escrituras. Não são doutrinas que, na minha igreja é assim, na minha igreja a parede é preta, na minha igreja a parede é branca. Isso aí é uma questão secundária, uma questão de estética, não é algo essencial e básico para a fé. Mas tem doutrinas que acabam indo totalmente contra as escrituras. E aí eu acho que não podem nem ser chamadas de igrejas cristãs, de fato, porque a base do evangelho, que é a salvação pela graça, que é Cristo ser o nosso único e suficiente Salvador, a pessoa não concorda com isso, então não é o evangelho. Essa ia ser justamente a próxima pergunta que eu ia te fazer. Qual o conselho que você dá para pessoas que estão em uma situação como essa, de uma igreja que... não digo nem pentecostal, porque são nossos irmãos, você pode falar em línguas aí à vontade, como você falou, é secundário, né? Sim. Mas em igrejas neopentecostais mesmo, que não ouvem sequer falar do evangelho, né? Então, a solução seria realmente a pessoa sair, né? Não adianta ficar dando murro em pontas de faca. Então, algumas pessoas, eu e o Will passamos por isso, quando tem o entendimento, né, da doutrina cristã de fato, e estão numa igreja que talvez já criaram um vínculo de amor, de carinho com os irmãos, querem ser, às vezes, o salvador da pátria e querem, não, eu vou ficar ali porque eu vou conseguir mudar esse lugar e tudo mais. Querem, sei lá, às vezes até dar uma de Lutero da igreja, não, vamos reformar essa igreja e tudo mais. Mas tem coisas que fogem à nossa alçada, irmãos. Eu tenho conhecidos também que passaram por isso, tem uma prima que passou por isso, em que igrejas, assim, que estavam totalmente desestruturadas, e eles ficavam ali, permaneciam, porque eles pensavam, não, nós vamos fazer a diferença, nós vamos influenciar os irmãos e tudo mais. Essa minha prima em específico, a gota d'água para eles foi quando ia ter um evento lá que ia entrar a Arca da Aliança na igreja. Aí ela falou, não tem como, tchau. E ela acabou saindo e procurando uma igreja. Então, assim, ainda é nobre esse desejo, né, de você querer estar ali para transformar, para auxiliar e ajudar os irmãos. Mas muitas vezes tem coisas que você não vai poder mudar, porque teria que partir de uma liderança. Então, procure uma igreja, ore, saia em paz com os irmãos, não brigue com os irmãos, mas ore a Deus e peça direção, sim, para uma igreja saudável, porque por mais que você pense, não, eu estou aqui, mas eu tenho a minha doutrina sólida dentro de mim, você não vai estar sendo alimentado, e nós precisamos disso. Então, ore ao Senhor, peça direção e tchau e benção. Sara, tem uma crítica muito forte aí de algumas pessoas para a igreja reformada. Algumas pessoas dizem assim, como é que existe tanta mulher influenciadora, reformada, se as igrejas reformadas não apoiam pastoras e etc. Você acha que existe essa descriminalização em relação à mulher e tal, mulher subjugada nas igrejas reformadas, ou tudo isso o pessoal está interpretando errado? Eu acho que existem justamente da oposição, sabe? De pessoas que sabem que, por exemplo, a presbiteriana e outras igrejas reformadas não ungem pastoras, né? E aí, quando vem uma mulher falando, se posicionando nas redes sociais, falam para alfinetar, sabe?
Ah, mas mulher nem poderia estar pregando, era para você estar calada e tudo mais. Então, eu acho que esse preconceito vem mais, assim, justamente de pessoas que às vezes são de igrejas que têm pastores e tudo mais, mas querem dar uma alfinetada na gente, sabe? Mas graças a Deus, na minha igreja e das irmãs que eu conheço, que ensinam, que dão aula em escola bíblica dominical, que são líderes de departamento na igreja, não tem essa discriminação, não. Muito pelo contrário. Nós temos pastores, líderes que incentivam, sabe, o ensino. Como eu falei desse curso, né, que vai ter lá na igreja, tem um curso também que chama Mulher Única, que aí é uma mulher que ensina, né, outras mulheres. E eu acho que essa discriminação vem mais às vezes até como uma ironia, um deboche, sabe, de pessoas que só querem trazer agitação mesmo. Mas dentro das igrejas reformadas eu vejo que não tem esse preconceito, não. Pelo contrário, né? As mulheres, muitas vezes, em muitas igrejas reformadas, são a força da igreja, né? A presbiteriana trabalha muito com sigla, né? Eu acho que a sigla para as mulheres lá é SAF, né? Se eu não me engano. Alguma coisa assim. Então, realmente, as mulheres são uma força muito grande na igreja. Sara, nós estamos chegando ao final. Agradeço demais esse tempo todo que você conseguiu continuar aqui, mesmo sem ir ao banheiro, estando gestante. Que é um feito heróico. Mas eu separei duas perguntas, que eu abri uma caixinha lá no Instagram, o pessoal fez umas perguntas, eu separei duas, justamente para não correr o risco de perdermos muito tempo. A primeira pergunta foi a seguinte: podemos desejar menos e emissões, já que temos as redes sociais? Acho que ela quis dizer se a gente, por ter a rede social, a gente não precisa tanto ter o desejo assim de ir para outros países e tal. Como é que você enxerga isso? Não, gente, não. Desejem de igual forma, sabe? Se na sua vida você tem esse direcionamento, você tem essa possibilidade, né? Porque não são todos que têm, de fato. Vá sim. Por quê? A rede social é uma ferramenta maravilhosa, como eu falo. Até o tipo de conteúdo que eu acho que mais conecta são as lives. Eu gosto muito de live. Porque a foto é só ali, né? Um conteúdo que você tá parado, a pessoa vê, curte e tchau. O vídeo ela já te vê falando, mas quando é ao vivo, parece que você tá ali com a pessoa, né? Por mais que a gente esteja longe, eu tô no Rio, você tá em Sergipe, mas a gente tá conseguindo ter uma interação como se a gente estivesse na mesma sala. E, de fato, o presencial é totalmente diferente, gente. Então, assim... O olho a olho, né? Exatamente. As redes sociais, elas são uma ótima ferramenta e você pode, sim, evangelizar, discipular pessoas e orientar ela para uma igreja. Porque, por exemplo, eu já tive, né, a experiência de fazer discipulado com uma pessoa e direcionar ela para uma igreja, mas depois eu não tenho como ficar sempre ali acompanhando aquela pessoa. E quando você está, de fato, ali no campo missionário, você está tendo aquele contato mais direto. E as redes sociais são uma ótima ferramenta, mas elas têm a sua limitação, né? Às vezes você pode fazer um conteúdo profundo, algumas pessoas vão ser edificadas e abençoadas por ele, mas outras pessoas vão passar o dedo rapidinho e não vão nem assistir. Então, de forma alguma, aqueles que têm o coração missionário devem sim ir, deixa a rede social para, de fato, quem talvez não pode ir, né? Inclusive, eu até vou postar um vídeo essa semana falando, eu achava que eu não seria mãe, porque eu e o Will, a gente sempre pensou assim, um dia, depois que ele se formar, né, e tudo mais, a gente vai largar tudo e vai ser missionário e tudo mais. Mas Deus mandou nosso filho e a gente ainda crê, né, que um dia, se for da vontade de Deus, nós iremos, com a graça de Deus, pela vontade dele, seguindo, né, o direcionamento de Deus. Mas sim, é necessário, gente, como Jesus disse, né, que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Então, nunca vai chegar um momento assim de, já tem bastante missionário, não precisa mais ir. Nunca vai chegar. Precisa, sim, muito, muito, muito. Mesmo com as redes sociais, vão. Perfeito. A outra, você vai responder com mais propriedade ainda, que é seu ramo mesmo. É pecado desejar ser um influenciador famoso? Olha só, as motivações do coração. E aí? As motivações do coração. Então, qual é o seu objetivo? Né? Todos nós temos um objetivo naquilo que a gente faz, o porquê que a gente faz aquilo que a gente está fazendo. Então, se o seu desejo é ser um influenciador famoso, né? Porque você quer, por exemplo, porque eu quero ganhar recebidos, porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu quero
que as pessoas me reconheçam na rua, peçam para tirar foto e tudo mais. Motivações assim, é claro, são pecado, né? Ainda mais se você utiliza o evangelho para isso, e a gente tem que tomar muito cuidado, justamente porque, por exemplo, se você produz conteúdo sobre cabelo, não sei se você é cabeleireira e tudo mais, não é pecado você querer crescer na sua profissão, de fato, ganhar dinheiro com as redes sociais, falando do seu conteúdo de cabelo. Agora, quando você fala do evangelho, é preciso ter essa diferenciação de, tá, eu tô levando isso aqui como um trabalho porque eu preciso ganhar dinheiro ou porque eu quero, de fato, falar do evangelho, edificar pessoas e tudo mais. É claro que isso pode, sim, ser casado. Como eu contei aqui, quando eu comecei a voltar, né, com os conteúdos que eu tinha parado um tempo, com 4 meses Deus abriu uma porta. Mas eu sempre tive a vontade de trazer, sempre, todos os dias, na minha mente o seguinte: eu preciso sim das visualizações, porque na época eu era paga de acordo com as visualizações, mas eu jamais vou tendenciar o meu conteúdo para isso. Então, por exemplo, o que mais dá visualização é falar vídeo de revelação. Então, se eu preciso, Deus sabe, eu estou precisando de dinheiro, meu trabalho agora, eu vou fazer vídeo assim, de forma nenhuma. Ou então, o que mais dá visualização é falar dos outros nas redes sociais. Isso acontece muito, né? Tá em alta agora falar, sei lá, do André Valadão, vou falar dele, entendeu? Isso também seria pecado. Então, qual é a motivação do coração de fato, né? Há um tempo atrás, quando aquele cantor Jessé Aguiar gravou um vídeo, né, falando a questão do homossexualismo e tudo mais, eu fiquei tão chocada com aquele vídeo, porque ele trazia ali argumentos de pessoas que eu falava, cara, eu tenho certeza que tem pessoas ao meu redor que vão concordar com isso. E aí eu gravei um vídeo falando o que você precisa saber, né, sobre essa questão do Jessé Aguiar. Mas não foi visando ali, eu vou usar o nome dele porque tá no hype agora para ganhar visualização. Mas, de fato, porque eu vi uma necessidade de jovens que, às vezes, da nossa igreja, vão ver aquilo dali e vão falar, nossa, realmente, o homossexualismo não é pecado, o que importa é o coração, olha só, ele é um jovem sincero e tudo mais. Então, essa questão, né, da motivação do coração, de você entender por que você está fazendo isso. Se você quer, eu quero ser um influenciador famoso, porque eu quero que muitas pessoas olhem para a minha vida e vejam o evangelho, vejam a glória de Deus, amém, né? O próprio Jesus falou, para que olhem para vocês e glorifiquem a Deus que está nos céus, pelas obras que vocês fazem. Então, sim, isso é um extremo, né? São 2 extremos aí que a gente tem que equilibrar, porque a Bíblia também fala, né? O que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Então, tem uma questão do sigilo na questão das esmolas, né? Das caridades, mas também tem essa questão do nosso testemunho, quando Jesus diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Então, não pode haver em nós uma falsa humildade no sentido de, não, eu não vou ter rede social, eu vou me esconder, eu vou fazer tudo aqui no oculto, porque é Deus que tem que ver. Mas você precisa influenciar, você precisa sim, se você puder estar em um local de evidência para que as pessoas vejam Cristo em você, amém, que isso aconteça. Eu não vou me esconder, eu não vou ser como uma luz que é colocada debaixo da cama, né? Ali não está adiantando nada, ela não está brilhando. Então, eu acredito que aqueles que têm esse sonho, têm esse desejo, devem todos os dias. Isso faz parte da minha oração. Senhor, coloca as intenções certas no meu coração. Porque os fariseus, eles faziam as coisas até certas, né? Faziam os jejuns, faziam as horas de oração, faziam tudo certinho, mas com a intenção errada. Então, se a gente faz a coisa certa com a intenção errada, acaba se tornando a coisa errada. Caramba, perfeito. Essa daí foi muito esclarecedora. Sara, eu tenho o nome de 4 teólogos aqui, que eu quero que você diga se você aprova ou se você desaprova. Se quiser dizer o porquê, você pode dizer. Se não, você já só pode dizer sim ou não. O primeiro deles é Hernandes Dias Lopes. Aprovo. Agora, quando eu digo que aprovo, gente, as pregações, as mensagens, eu não posso me comprometer falando, 100%, tudo que ele fala é certo. Ele nunca vai pecar. Não, de forma nenhuma. Mas sim, eu escuto ele, compartilho as pregações dele, é um homem de Deus abençoado. Dave Leonardo. Desaprovo. Augustus Nicodemos. Aprovo. E, por fim, Silas Malafaia. Desaprovo, gente, desaprovo. Até assim, Você falou com dó agora, tipo, poxa. Por quê? Eu vou explicar por quê. Eu tenho uma memória de infância. Todo sábado de manhã, meu pai ligava no Silas Malafaia lá em casa.
E assim, claro que em algumas questões da nossa fé, né, a questão do aborto, por exemplo, questões de casamento homoafetivo, nós vemos o Silas Malafaia há um tempo atrás, né, ele defendia ali ferrenhamente essas questões. Entretanto, para um pastor, para um líder, para um pregador do evangelho, não é necessário só ter alguns posicionamentos conservadores e abrir mão de outras coisas. Então, não escuto, desaprovo. Show de bola, Sara. Queria agradecer demais a sua participação aqui. Você conseguiu esse tempo precioso que tenho certeza que foi muito edificante, esclareceu muitas coisas, revelou minha vida toda aqui. Agradeço demais. Mas eu não poderia me despedir de você sem pedir para que você deixasse uma mensagem aí para os netos dos seus filhos, uma mensagem para essas pessoas que estarão aqui na Terra quando nós, eu e você, já estivermos na glória. Qual mensagem você queria deixar para a gente finalizar esse bate-papo? Uau! Nossa, olha, preguem o evangelho e amem a Deus de fato, de todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, de toda a sua alma. Ame a Deus acima de tudo, acima de todos. E não ache que você está, talvez, gastando o seu tempo, gastando as suas energias com o reino de Deus. Isso é o que mais importa. A gente gasta muito tempo à toa nessa vida correndo atrás de diversas coisas muitas vezes, mas o tempo que você investe no reino de Deus não é um tempo perdido. Então, se lance de fato, viva o evangelho intensamente. É isso. Agradeço demais, Sara, a participação. Peço que você ainda não feche aí o link, não, que eu quero me despedir de você no off. Mas, pessoal, todos vocês que assistiram esse conteúdo até o final, por gentileza, compartilhe nos seus grupos da família, de WhatsApp. Tenho certeza que vocês foram muito edificados com esses temas tão relevantes, porque, como a Sara sempre diz, o óbvio também precisa ser dito. Se você gostou, considere a possibilidade de se inscrever no canal e fique sempre atentos às próximas entrevistas que virão mais edificantes, cada vez mais com convidados sempre muito especiais. Agradeço a todos e até a próxima. Valeu!